Boa noite a todos, eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. Hoje nós vamos dar um informe da negociação que aconteceu no dia 30 e 31. A gente também vai conversar um pouco sobre jornada de trabalho dos bancários e das bancárias. E a gente tem aqui um convidado para falar um pouco sobre esse tema, que é a jornada de trabalho, e é uma pessoa que entende bastante do tema, que já está acostumado a entrar com os processos, acompanhar os processos judiciais, inclusive nesse tema. Nós estamos aqui com a presença do doutor José Eimar Logécio, que é advogado trabalhista, é mestre em Direito. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Ele atua em Brasília nos tribunais, no TST, acompanha praticamente as ações judiciais que vão para o TST de quase todos os bancários, os sindicatos bancários do Brasil inteiro. Tem poucas exceções, sindicato de capitais, praticamente todos, então ele conhece bem do tema, sabe quais são as decisões e a tendência das decisões do TST. Isso é bastante importante e pode nos esclarecer muito a respeito das dúvidas todas que os bancários e bancárias têm em torno da jornada de trabalho e do que que casos que as pessoas têm que trabalhar 6 horas, conforme está lá na CLT, a nossa jornada oficialmente é de 6 horas. Mas tem as exceções, tem um parágrafo da CLT que fala da exceção. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque tem muita dúvida na categoria. Bom, antes eu quero começar falando do resultado da negociação. Vocês devem ter visto a folha bancária, nós tivemos negociação no dia 30 e 31, a negociação foi dividida, e normalmente ela é dividida em temas. Cada semana nós vamos aprofundar a discussão sobre aquelas cláusulas que falam daqueles temas. Nesta semana a gente foi discutir emprego. Emprego hoje o principal bem, direito do trabalhador. É o emprego, né? A sociedade, aliás, cobra isso. Se a pessoa está sem emprego, não sei que ela tenha muito dinheiro, se ela tiver sem emprego, ela vai ser, inclusive, vista... vai ficar sem acesso a um monte de bens, de consumo, vai ficar vista pelas pessoas, está desempregado, né? Então, é um bem do trabalhador. Mas, normalmente, está na mão do empregador. E é por isso que a gente discute tanto, inclusive no Congresso Nacional, cobrando o Congresso, que ratifique a Convenção 58 da OIT. Porque o trabalhador é quem gera riqueza, e o emprego dele, que é o principal bem que ele tem, não pode ficar na mão do empregador. Né? Tem que ficar na mão de quem produz a riqueza, tem que ter direitos, tem que estar assegurada, e ele não pode estar vulnerável a perder o emprego a qualquer momento. Né? E o emprego tem sido utilizado pelos banqueiros como uma forma de gestão, né? Gestão para reduzir custo, ele vai lá e demite, troca um trabalhador por um salário mais alto, um trabalhador por um salário menor. Isso ele usa e a gente tem visto aí os dados. Por exemplo, primeiro semestre de 2011, a gente já vê que os bancos privados praticaram uma rotatividade na categoria e exatamente o trabalhador que está entrando tem um saldo, no geral, positivo de criação de postos de trabalho, mas aí tem a participação dos públicos com um peso grande, porque o Itaú Unibanco e o Santander fecharam postos de trabalho dos empregados, quando a gente vai olhar os dados do balanço do banco, mostrando isso, que eles fecharam postos de trabalho no primeiro semestre. Os dados da holding, que está lá no balanço do banco. Bom, então eles não contribuíram em nada para a geração de empregos, mas eles tiveram, neste país, e eles tiveram um crescimento grande no lucro. Eles estão aumentando a riqueza deles, estão ficando mais ricos, mais poderosos, né, ganhando mais dinheiro, e não contribuíram, ao contrário, fecharam postos de trabalho. Por isso que a nossa pauta de reivindicação tem lá, colocou o tema emprego com a importância que ele tem para o trabalhador, também na pauta de reivindicação. E uma reivindicação grande nossa é a estabilidade, a principal delas é a estabilidade no emprego. O trabalhador não pode ficar vulnerável, perder seu emprego a qualquer momento, porque o banco decidiu que, depois de tantos anos de contribuição, de dedicação, de produtividade, né, dele gerando riqueza para o banco, o banqueiro, ele simplesmente perde o emprego de uma hora para outra. Então, assim, o movimento sindical coloca na pauta esse tema que é tão importante para o trabalhador,
E os bancos chegam na mesa de negociação, falam que não, que são instrumentos de gestão, que eles não vão discutir com os trabalhadores, que é uma prerrogativa do banco, que fechar a porta de saída, fecha a porta de entrada. O que não é verdade, porque você vê os bancos públicos, por exemplo, tem estabilidade no emprego, mas não está fechada a porta de entrada. Tem um monte de gente que está aposentando, tem gente que está entrando agora, né? Tem uma demanda muito grande, o Brasil cresceu, o Brasil está crescendo, tem uma demanda por crédito, uma demanda por financiamento imobiliário, tem uma demanda grande, né, por acesso a serviços bancários, e você precisa de funcionário para isso. E, em contrapartida, eles ganham dinheiro com isso, porque os bancos, inclusive os públicos, estão lucrando, né? Isso mostra que a estabilidade no emprego não tira o lucro de nenhuma empresa, né? Portanto, não tem justificativa. A única justificativa é que os bancos querem continuar lucrando ainda mais e querem continuar usando a demissão para aumentar ainda mais seus lucros. Nós começamos mal porque os bancos na mesa de negociação começaram mal, começaram dizendo não a todas as nossas reivindicações. Uma outra reivindicação importante é a ampliação do quadro de funcionários. Você vai numa agência bancária hoje, doutor Eymar, e você vê um número muito pequeno de caixas e o cliente sendo jogado para o autoatendimento ou para o correspondente bancário, sendo que o banco tinha que gerar emprego de qualidade. É isso que nós defendemos. E uma das propostas que está na nossa minuta de reivindicação é que tenha no mínimo 5 caixas por agências bancárias, no mínimo 5, porque esses dias um cliente foi numa agência do Banco do Brasil, aqui próximo da gente, e a agência só tem um caixa, uma pessoa que atende no caixa, com a função de caixa. O cliente chegou lá, é hora do lanche desse funcionário, e as pessoas falaram para ele assim, não tem funcionário, não tem caixa, você vai em outra agência, outro banco, ou vai no correspondente bancário, porque você não pode ser atendido aqui dentro que não tem caixa. É um absurdo. Banco é uma concessão pública. É obrigação do banco atender o cliente ou o usuário que vai até o banco pagar uma conta ou fazer o que tiver que fazer. É obrigação do banco atender. Ele não pode se negar a atender. E o que está acontecendo é isso, eles estão empurrando o cliente para fora, estão se negando a atender. Estão jogando no correspondente ali do lado do banco. Outra questão discutida foi, nós queremos transformar o correspondente em agências ou postos de atendimentos bancários. Ou seja, as pessoas que estão atendendo lá tem que ter o direito da categoria assegurado, né? Não pode acontecer o que está acontecendo hoje. Eles ganham, às vezes, 30% do que ganha um bancário. Entendeu? Então, é uma forma de desorganizar a categoria, uma forma de diminuir os direitos da categoria, de precarizar os direitos e os salários, né? E as condições de trabalho desses trabalhadores que estão atendendo. Então, também foi um tema colocado, a terceirização, a forma utilizada pelos bancos, que no geral é uma terceirização, é uma interposição fraudulenta de mão de obra e não um processo de terceirização, né? Terceirizam atividades que não poderiam ser terceirizadas, enfim, tem tudo isso foi objeto de discussão, de argumentação na mesa de negociação e os bancos simplesmente dizem não a todas essas reivindicações. A melhoria da qualidade do atendimento passa por contratação, passa por respeito à jornada de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras, né, passa por ampliação do crescimento, ampliação do número de agências, de postos de atendimento, porque a população brasileira, 40% da população não tem acesso à conta corrente. Né? E isso é um absurdo, porque o papel dos bancos, como eu disse, é concessão pública, é papel dos bancos levar o atendimento bancário para a população e dar acesso à conta corrente, inclusive. Nós entregamos para o banco, quando entregamos a pauta de reivindicação, entregamos também uma proposta de documento a ser assinado pelo banco, que fala sobre a venda responsável de produtos, que foi uma coisa tirada no Congresso Mundial dos Bancários. E a FENABAN se recusou a assinar, disse que os bancos não vão assinar esse documento e disse que os bancos já fazem venda responsável de produtos, né? Mas não é o que a gente constata lá no PROCON ou no próprio Banco Central, porque o PROCON São Paulo diz que os bancos estão liderando as reclamações do cliente, né, dos consumidores. Então, com 27,5% das reclamações são contra bancos. Quer dizer que tem problema, sim, no atendimento, tem problema na venda de produtos, porque eles reclamam débitos indevidos, reclamam serviços que não foram contratados.
E no Banco Central aumentou 40% as reclamações contra bancos. Quer dizer, tem problema sim, não está sendo responsável. E o bancário está lá estressado, que é outra pesquisa que nós fizemos, constata claramente que 65% dos bancários estão estressados. Enquanto 30% da população está com estresse, na categoria bancária é muito maior. Quer dizer, tem uma pressão muito grande. Isso também foi objeto de discussão na mesa, mas eles se recusam a assinar o termo de venda responsável de produtos. E para finalizar um pouco aqui o nosso informe, a respeito do abono assiduidade. Nós temos um ponto de reivindicação, que é que todos os trabalhadores tenham 5 dias de abono assiduidade para fazer o que quiser. Né? E é justo. Por que é justo? Nós recebemos um salário mensal, correspondente a 30 dias de trabalho. E a gente trabalha vários meses do ano, nós trabalhamos 31 dias. Né? E era disso que a gente estava falando. É justo, é importante, é necessário, enfim, acrescentaria para o dia a dia do bancário, ajudaria nas demandas individuais que as pessoas têm, que são de várias ordens, que não está garantido na convenção, não é um abono, não é uma falta justificada que está lá prevista na convenção. São outros assuntos, porque ser humano tem mesmo demandas, várias demandas, né? E isto seria justo, ajudaria no dia a dia do bancário, ajudaria na qualidade de vida da pessoa, do trabalhador. Os bancos dizem que não vai dar folga de graça para bancário. Diz que nós, bancários e bancárias, já temos sábado, domingo e temos feriados e temos as ausências justificadas na convenção e que, portanto, se a gente quiser trocar por algum direito, quer dizer, é um absurdo, mas o negociador diz isso. Se vocês quiserem trocar por algum direito, a gente troca. Parecia brincadeira, né? Então, esse é o informe da negociação. Na próxima semana, nós vamos falar, na segunda e terça-feira, nós vamos falar sobre saúde, segurança e condições de trabalho. E nós esperamos realmente que a postura dos bancos seja outra, que a gente, de fato, tenha uma negociação que considere a nossa pauta de reivindicação e a demanda que têm os bancários e bancárias. Agora, nós vamos falar sobre jornada de trabalho, né? Nós cobramos lá o respeito à jornada. Doutor Eymar, a jornada de trabalho dos bancários é de 6 horas. Mas por que tem gente trabalhando 8? Fala um pouco sobre isso. Em que condições você pode trabalhar realmente, legalmente, você pode trabalhar 8 horas? Ok. Juvândia, essa questão da jornada do bancário é bastante interessante, porque a jornada de 6 horas do bancário, ela surge na legislação já em 43, com a CLT. É uma categoria importante, organizada, que merece um destaque na legislação para uma jornada especial, de 6 horas. Já em 52, ou seja, 10 anos depois da CLT, surge o parágrafo abrindo a possibilidade da jornada de 8 horas. Isso foi via legislação, em 52. Então, em 43, surge na CLT a jornada de 6 horas. Em 52, o parágrafo do artigo 224, que introduz, então, a jornada de 8 horas, ou a exceção da jornada de 6 horas, para determinados cargos. Cargos relacionados a quê? Direção, chefia, gerência, tesouraria e, como a nossa legislação é pródiga em determinadas palavras que a gente chama de abertas, né? Criou-se lá o chamado função de confiança. A grande polêmica surge exatamente nessa discussão do que é a chamada confiança bancária. Quem são os cargos de confiança que a legislação autoriza uma jornada de 8 horas? Além disso, vários cargos ao longo dos anos foram atribuídos como de gerência, ou de direção, ou de chefia, exclusivamente para burlar, para fraudar a jornada de 6 horas do bancário. Então, essa luta ela é antiga. Você veja, já na década de 70, o TST o Tribunal Superior do Trabalho, não é? Ele tem que editar uma súmula. A súmula é uma consolidação da jurisprudência, do entendimento, dizendo que caixa executivo não era função de confiança e, portanto, ao caixa executivo deveria ser atribuída a jornada de 6 e não de 8. Por quê? Porque vários bancos titulavam o caixa como de executivo para dizer que eles tinham
uma jornada especial. E isso já na década de 70. Então, veja, se a legislação é de 43, 52, se tem uma súmula de 70, já nos anos 60, você tinha judicial, problema. Né? E tem muito problema. Esse é um problema para a categoria, por quê? Porque é um ponto de resistência importante. Não é? Sempre a jornada de 6 horas como uma jornada mínima, não é? Máxima de bancário, mas dentro do contexto do trabalho, das condições de trabalho, ela sempre foi entendida como a jornada que deveria ser definida como máxima para essa categoria. O que os bancos fazem? Titulam, dão uma titulação, concedem uma gratificação, não é? Exatamente para fraudar essa legislação. E aí avoluma a Justiça do Trabalho com uma série de reclamações trabalhistas, discutindo a caracterização ou a descaracterização de determinadas funções para fins da jornada de 6 ou de 8 horas. Muito bem, então nós vamos... só queria ressaltar o seguinte, o doutor Eymar está falando que na CLT a jornada de 6 horas entra em 43, mas ela é resultado de uma greve, de uma conquista de uma greve de 34, né? A luta pela jornada de 6 horas já começa lá, porque tinha muitos trabalhadores que adoeciam na época com tuberculose, né? Era o grande problema que tinha, que eles davam com dinheiro, né? E aí foi a greve e a conquista da redução da jornada para 6 horas. É que a implementação dessa jornada e o cumprimento ao longo da nossa história, tem muita luta para garantir esse cumprimento. Ainda hoje a gente está lutando por isso. E no próximo bloco a gente vai voltar para falar. Tem uma pergunta que foi enviada aqui para a gente. Se estiver nos assistindo, pode mandar suas perguntas. Nós vamos falar um pouco de alguns cargos. Analista, vamos falar sobre assistente. Tem uma pergunta aqui sobre a gerência média, se eles podem ou não trabalhar 8 horas, se a jornada é 8 ou se são 6. E também eu queria que você falasse um pouco no próximo bloco sobre aquela ação judicial que, por exemplo, o Sindicato dos Bancários de Brasília entrou, se é coletiva, se é individual, se foi para todo mundo, se foi só para um segmento, o que analisou no segmento, se é o departamento inteiro, se foi um grupo de pessoas. Enfim, então a gente volta no próximo bloco, depois do intervalo, e vamos falar sobre essas questões. Trabalho, quero valorização. Eu tenho um coração. Bancário não é máquina, não. Não sou robô, não sou robô. Não sou robô, não sou robô. Não sou robô. Aqui dentro bate um coração. Bancário não é máquina, não. Sem metas abusivas, sem precarização. Mas a inflação, PLR justa, meu crescimento deve a minha participação. Meu PCCS em dia, meu auxílio educação. Não sou robô, não sou robô, não sou robô, não sou robô. Aqui dentro bate um coração, bancário não é máquina, não. No meu trabalho muito mais segurança, minha saúde, alimento, minha refeição. Fim do assédio moral, fim da descomissão. Não sou robô, não sou robô, não sou robô, não sou robô, não sou robô. Aqui dentro bate um coração, bancário não é máquina, não. Não sou robô, não sou robô, não sou robô, não sou robô, não sou robô. Aqui dentro bate um coração, bancário não é máquina, não. Bom, nós estamos de volta aqui, estamos conversando sobre a jornada de trabalho dos bancários. Estamos aqui com o doutor Eymar e a gente estava conversando um pouco, uma das perguntas que eu deixei em aberto aqui no primeiro bloco é
O Sindicato dos Bancários de Brasília entrou com algumas ações, em especial o pessoal do Banco do Brasil e da Caixa, e discutindo a jornada de 6 horas. Foi para todo mundo, a ação coletiva, foi para algum segmento, foi para um departamento inteiro? Como é que é essa questão? Pois não. Juvândia, é o seguinte, as chamadas ações coletivas, ou seja, a possibilidade do sindicato ingressar em juízo, né, com uma reclamação em nome próprio para a defesa dos direitos dos seus sindicalizados ou da categoria, ela está na Constituição. Mas, da mesma forma que está na Constituição essa garantia, digamos, não é? Também está na Constituição o salário mínimo, também estão na Constituição outros direitos, e que nós temos que saber como é que esse direito é praticado, como é que a Justiça o reconhece. Então, em geral, essas ações coletivas, elas podem ser utilizadas quando se configura um direito individual chamado homogêneo, ou a possibilidade de você fazer uma prova uniforme para um grupo, não é? No caso das horas extras, especialmente da 7ª e 8ª hora, para determinadas funções ou atividades, a dificuldade de uma ação coletiva é porque muitos juízes entendem que essa prova ela é individual. Tem uma súmula do TST que diz que a prova sobre as reais atribuições do empregado, ela tem que ser feita em juízo. Então, você não teria como fazer uma prova coletiva, digamos. E aí você tem um risco grande de, se entrar com uma ação para todos, não é? Você não conseguir fazer essa prova e você, inclusive, acabar prejudicando por conta de uma ação que você não poderá fazer uma prova igual para todo um grupo grande. Por exemplo, ter um resultado negativo. Exatamente. E aí acabar esse é um prejudicando risco individualmente os cargos e as pessoas. Isso. Né? Então, o que se tem realizado é, primeiro, a construção de uma jurisprudência a partir de casos individuais, onde você faz a prova, né? Analistas, assistentes. E há, portanto, já hoje uma farta jurisprudência identificando determinadas funções e atividades, descaracterizando como cargos de confiança, dizendo, olha, esses são cargos técnicos, eles não têm uma confiança bancária para exceção da jornada de 6 horas. Então, o que nós fizemos numa segunda etapa, que é o que tem hoje movimentado bastante essa discussão no judiciário, é a identificação de setores ou de grupos onde a atividade é uniforme. Então, as NEG, os assistentes de negócio, né, de algumas agências, em alguns setores ou em algumas agências, as atividades deles, de todos eles, é a mesma. Não há variação. Todos eles fazem compilação de documentos para montar processo que o banco vai depois utilizar para execução fiscal, por exemplo. Todos eles fazem a mesma atividade. A prova é uniforme. Aí nós estamos utilizando, então, a figura da substituição processual. E devo te dizer, não sem resistência do judiciário. E essa é uma outra questão interessante, Juvândia. Por quê? Porque, apesar de nós termos uma justiça do trabalho chamada federal, não é? Há muitas diferenças estaduais de postura do judiciário, não é? Alguns estados, por exemplo, recebem melhor a substituição processual, outros não recebem bem a substituição processual. Por exemplo, São Paulo é um estado em que a justiça do trabalho, em geral, na sua grande maioria, né, tem uma postura mais conservadora. Isso é notório nas decisões. Isso é notório no tempo que esses processos demoram. É verdade que os processos em São Paulo demoram mais que em outros estados? Tem estados que caminham mais rápido? Olha, hoje se tem conseguido diminuir um pouco o tempo de duração de um processo. Mas São Paulo, como Rio de Janeiro, como Campinas, que também tem um volume grande de processos nas suas bases, né, são tribunais ainda muito demorados comparados com outros. Então, te dou um exemplo. Uma reclamação trabalhista no foro em Brasília, na primeira instância, ela durará no máximo 3 meses. Em São Paulo, isso é impensável, não é? Um tempo médio, aqui é mais ou menos 1 ano. Hoje, em primeira instância, em primeira instância. Depois ainda vai à segunda instância. Ele pode ficar ali mais 1 ano, 1 ano e meio.
Em Brasília, um tempo médio em tribunal tem sido também de 3 meses. Então, você tem uma sentença confirmada ou não confirmada em praticamente 6 meses, né? Sendo que em outros estados isso demora um pouco mais. Então, essa diferença também acarreta algumas distorções na construção da jurisprudência. Isso é um fenômeno que a gente vem acompanhando e observando com muita frequência quando se acompanha processos oriundos de vários estados. Doutor Eymar, deixa eu ler essa pergunta. Tem um bancário que mandou aqui uma pergunta. Ele diz o seguinte: por que o Sindicato dos Bancários de São Paulo não entra com ação de 6 horas de jornada de trabalho como substituto processual para as comissões que sejam claramente técnicas, como o Sindicato dos Bancários de Brasília, que entrou para os assistentes de agência do BB e obteve até agora vitória em todas as instâncias que o banco recorreu? É um pouco do que o doutor Eymar estava falando. Como é que funcionou lá em Brasília? Tem uma ação coletiva para todos os assistentes? Então, vamos lá. Eu acho que essa é uma pergunta interessante e é recorrente. Quem entrou com o processo né? foi ele, então ele pode falar. Então, Giovanni, é o seguinte, eu acho que é o sonho, né, de todo sindicalista, de todo dirigente sindical. Eu sempre brinco, é o grande sonho, por que não entrar? Então, é o grande sonho da própria categoria que tem uma decisão e que, a partir de uma decisão, fique tudo resolvido. Mas, infelizmente, as coisas não funcionam assim, né? O judiciário é um pouco mais complexo do que essa questão. Eu sempre digo, olha, carimbo e protocolo recebe qualquer coisa, o problema é depois. Então, quem tem responsabilidade com o caminho de um processo, e não apenas com a divulgação de que entramos com uma ação, não é? Tem que pensar nas várias estratégias. Em Brasília, não é bem que se entrou com ação para todos os assistentes. Nós fizemos uma estratégia, e aqui também tem sido feito em São Paulo, esse mesmo tipo de levantamento. Aqui é evidente que com mais complexidade, porque você tem uma maior variedade, inclusive, de agências, de tipo de trabalho, mas também está sendo feito aqui, é o levantamento de situações em que, como eu disse, se configura uma situação homogênea, para que você possa fazer uma prova e possa ter um bom resultado. A primeira ação que se entrou em Brasília não se pedia hora extra propriamente, se pedia a fixação da jornada em 6 horas. Por quê? Porque era um caminho mais fácil para que o judiciário recebesse aquela ação. E assim foi. E foi uma estratégia realmente que tem sido interessante de se adotar. Tem outros estados que também se tentou uma ação coletiva, algumas deram certo, outras não deram certo. Então, o que eu acho mais importante saber é que essa questão ela tem que estar vinculada a uma estratégia, não é? Porque ela não é uma estratégia de curto prazo, há resistência do setor patronal, evidentemente, há uma certa resistência do judiciário com as ações coletivas e a gente tem que ter muito cuidado com isso, não é? Porque às vezes você acaba sem pensar no que pode acontecer num processo que é de médio e longo prazo, e aí você acaba desqualificando uma discussão. Então, eu acho que hoje nós temos um ponto aí de maturidade em algumas funções que estão já numa jurisprudência a partir de processos individuais, em que a gente pode demonstrar para o judiciário que há uma repetição de casos, uma repetição de situações, e que aí você pode entrar e tentar uma discussão na via coletiva. Então, tudo isso tem que fazer parte de uma estratégia consciente e responsável. Em Brasília, você estava me falando antes que as pessoas, eles orientaram também a entrar com ação individual. Sim. Ou plurima, juntar um grupo de bancários e entrar com ação. Aí tinha um conjunto de regras também para fazer, não é todo mundo que foi orientado a fazer isso. Como é que foi? Explica um pouquinho melhor essa questão. Eram assistentes? Era a mesma situação. Analistas, né? Que trabalham, por exemplo, na área de tecnologia e que trabalham, por exemplo, em condições muito similares, né? O tipo de atividade que eles desenvolvem é praticamente a mesma. Então, era um grupo de bancários que faziam praticamente a mesma coisa que faz praticamente e a eram mesma analistas. Coisa. Então, houve um período primeiro de levantamento desses dados, né? Levantamento das informações, a identificação da possibilidade de fazer uma prova uniforme das atividades daquele grupo de pessoas, e aí o encaminhamento em grupo, o encaminhamento coletivo, né? Também as ações chamadas individuais. Por quê? Veja bem, ainda que ela seja individual,
Mas, se ela for ajuizada para um grupo grande de pessoas, né, há uma certa solidariedade entre as pessoas que ingressam com essa ação. Porque eu acho que esse é um outro ponto importante, né? Uma questão que sempre surge. Mas o banco vai retalhar, o banco vai descomissionar, o banco... Bom, o banco vai usar algumas armas como tem usado e nós temos visto aí, tem acontecido. No Maranhão aconteceu Maranhão isso, né? aconteceu O banco descomissionou. recentemente. As pessoas têm que saber que é uma questão, que é uma luta, né? Que não basta ingressar com a ação. Se ele ingressa com a ação, estando ainda trabalhando, eles têm que estar dispostos a se engajar numa luta pela manutenção da jornada de 6 horas e por não burlar essa legislação. Então, é evidente que, se ficar caracterizado que o empregador, como em alguns casos já se ficou, em Brasília nós temos 3 casos em que depois a Justiça condenou o Banco do Brasil, especialmente, a uma indenização porque ficou configurado, houve prova, não é, de que eles foram descomissionados em função do processo. Então, o chefe fez uma reunião com as pessoas e disse... Mas aí ficou... Então, é uma Tinha uma configuração... prova e configurou que foi por prova. conta daquele motivo. Então, agora, como são cargos considerados de nomeação livre, ou seja, são cargos em que a pessoa pode retornar para o seu cargo efetivo, não é? Se houver um descomissionamento em massa, que é o que a gente diz, bom, qual é a vantagem de se entrar com a ação? Seja ela uma ação em grupo ou uma ação coletiva, é porque ali você cria uma solidariedade entre as pessoas. E aí, se houver um descomissionamento em massa, vamos fazer a comparação com a demissão coletiva. Se há uma demissão sazonal, o judiciário entende de uma forma. Mas e se essa demissão for coletiva, como aconteceu na Embraer? Nós não tínhamos legislação para aquilo, mas ali ficou evidente que havia um procedimento, não é? Que configurava uma demissão coletiva. Então, se houver um descomissionamento em massa ou coletivo que decorra do ajuizamento de uma ação, aí fica evidente que há ali uma conduta, não é, do banco, até configurada como uma conduta antissindical ou como uma conduta que acarrete aí um dano, não é? Mas eu volto a dizer, as pessoas têm que estar preparadas para esse embate. Eu acho que essa é a questão. Assim como para conquistar salário, para conquistar também hoje, para manter os direitos, não é? Nós temos que estar preparados para lutar por eles. Tem uma outra questão, assim, que você tinha me falado também, analisada lá em Brasília, o analista ou o assistente que está na função há mais de 10 anos, teve uma orientação que este teria mais tranquilidade de entrar com processo individual se fosse numa situação em que o sindicato não poderia entrar com coletivo, porque não era estratégico entrar com ação coletiva, porque não tinha condição de provar a homogeneidade, né? A partir de 10 anos na função, tem uma jurisprudência do TST. Fala um pouco sobre isso, que garante a função, a comissão. Vê bem, existe uma jurisprudência já também antiga no tribunal que diz que o empregado que tenha mais de 10 anos no exercício de funções comissionadas, que recebam a gratificação de função, em função de uma função, não é? De um cargo, digamos. Se o empregador o reverte para o cargo efetivo, que ele pode até reverter para o cargo efetivo, mas, pelo princípio da estabilidade econômica, ele não pode perder a gratificação. Então, incorpora a gratificação. O valor total. O valor total. Então, esta é uma jurisprudência também já antiga do tribunal e que nos dá uma certa previsibilidade, não é? Caso o banco promova um descomissionamento de empregados que tenham mais de 10 anos. Então, se tiver mais de 10 anos na função, for por exemplo, um analista, um assistente ou um cargo que está comprovado que não que é jornada típica de 6 horas, jornada do bancário, é aconselhável ele entrar com o processo porque está garantido pela jurisprudência e são as decisões, a decisão majoritária do tribunal, né? Está garantida o salário. Hoje a súmula do tribunal determina que se houver reversão para empregado com mais de 10 anos, que ele incorpore a gratificação. Então, ele pode ser revertido para cargo efetivo, mas ele terá incorporado, ou deverá ter incorporada
E eu lhe digo, o Banco do Brasil resiste à aplicação dessa súmula 372. A Caixa Econômica até tem um normativo que trata desta incorporação, mas também está em desacordo a súmula. E ela também vem sofrendo ações, sobretudo individuais, reclamando dessas diferenças. A pessoa ainda tem que ir lá na justiça para garantir esse direito, né? O Edson está fazendo uma pergunta aqui, ele diz o seguinte: sendo julgada procedente em última instância o processo sobre jornada de 6 horas em Brasília, isso não engloba todos os funcionários da mesma categoria em âmbito nacional? Voltando, primeiro que o processo de 6 horas não é para todo mundo lá em Brasília, né? Não é um processo coletivo para todos. É para um segmento, um setor dentro do banco. É BB e Caixa, só BB? Neste caso é Banco do Brasil. Banco do Brasil. Então, como é que fica essa pergunta dele aqui? Edson, né? A pergunta do Edson é boa. Na verdade, cada processo, e esse é um problema do nosso sistema jurídico, não é? Ele pode criar jurisprudência, mas ele não se estende automaticamente para outros casos. A pessoa terá que ingressar com a ação e terá que dizer, olha, há uma jurisprudência favorável, isso melhora a minha situação no processo, mas ela, infelizmente, hoje não se estende a todas as demais situações. E por os julgamentos dos casos individuais favoráveis vão ajudando a consolidar uma jurisprudência, né? E também outra coisa que a gente vai observando, até porque, como o doutor Eymar falou, tem uma diferença no judiciário, inclusive de tendências, de julgamento, uns mais pró-ação coletiva, outros mais conservadores, né? Enfim, tem uma pergunta aqui que é do... bom, não dá para ver aqui o nome, né? A gerência média do Banco do Brasil, gerente de relacionamento ou gerente de contas, pode ingressar com ação? Qual o risco do banco demitir o funcionário ou rebaixar o salário atual? Primeiro, essa primeira parte da pergunta. Gerência média, gerente de relacionamento, gerente de contas. No caso do Banco do Brasil, qual tem sido aí a tendência de julgamento no TST? Veja bem, a gerente é um caso um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque o gerente tem uma súmula do tribunal que diz que, em princípio, o gerente médio, ele exerce jornada de 8. Então, a ele cabe a prova de que as funções ou as reais atribuições dele não correspondem às atividades de um gerente. Por exemplo, o que autonomia, são essas funções? alçada, ter ou não subordinados, controlar a jornada de subordinados, não é? Tudo isso faz configurar ou não. Então, esses casos, especialmente de gerência, são casos realmente para analisar situação a situação. A pessoa pode reclamar, evidentemente, sobretudo se no caso dela não se configura. Porque no banco privado, aliás, nos bancos no geral, mas nos bancos privados em especial, quase todo mundo virou gerente, né? Só tem escriturário, fica pouco tempo como escriturário, vira caixa e depois todo mundo é gerente. É um caso típico. É o que a gente chama gerente genérico. Isso se popularizou na categoria bancária. Todo mundo vira gerente para também descaracterizar a jornada de 6 horas. Caso você típico vai ver... disso, Juvândia, são aquelas pessoas que trabalhavam gerente de relacionamento. O que eles fazem? Abrir conta. O que faz o chamado gerente de relacionamento? Abrir conta. Então, isso não caracteriza. Ele não tem nenhuma atividade realmente que tenha uma parcela de atribuição de direção. E às vezes a alçada também dele, por exemplo, para liberar crédito, coisa, está tudo no computador. Ele coloca lá a renda, coloca a situação do cliente e sai quanto que ele pode liberar ou se ele não pode liberar o crédito para aquela pessoa. Então, muitas vezes não depende, ele não tem alçada, está tudo no computador, as regras, os parâmetros, ele inclui lá as informações e já sai se pode ou não liberar. Ele não tem essa alçada, né? Hoje a gente vê muito na prática isso. Agora, tem que provar, né? Cada caso a caso. É exatamente como você está dizendo. O que mais que você pode acrescentar dessas ações? Aqui a gente também tem departamentos que têm assistentes, né? No caso do Banco do Brasil, tem na Caixa também tem analistas, tem departamentos que têm essas funções e tem né? Nosso entendimento é que eles deveriam trabalhar 6 horas, né? Mas o banco enquadra a jornada como sendo de 8 e a gente tem aí uma demanda de entrar com ação coletiva, que as pessoas têm medo de se expor,
esse bancário aqui, gerente médio, está perguntando, né, se corre o risco dele ser demitido ou de perder a função, rebaixar o salário. Na verdade, o que a gente já viu o banco fazer é tirar a função. A função, como você falou, está lá que é uma prerrogativa do banco, né? Demitir nesta conjuntura, não, já teve no passado, na década de 90, o Banco do Brasil e a Caixa demitiam. Desde o governo Lula que isso não acontece, mas de perder a função é um risco, que como aconteceu com o pessoal no Maranhão, né? Então, a sua orientação é que a gente analise caso a caso, veja cada departamento, ver se dá para enquadrar todo mundo na mesma função. Exatamente. E individualmente, se as pessoas, por exemplo, têm mais de 10 anos na função, já é uma segurança maior. Eu acho importante constituir as duas coisas, quer dizer, as pessoas estejam dispostas e saibam, né, que essa é uma luta, é uma briga, saiba que tem riscos, como tudo, não é? Que o que ela terá de apoio é o fato da solidariedade, ou seja, ainda que ela entre com ação individual, se ela ingressar com ação individual assistida pelo sindicato, ela terá, evidentemente, um apoio maior do ponto de vista da solidariedade, saber como é que se caminha nessas situações, não é? E nas ações coletivas, identificando setores em que há a possibilidade de identificar grupo que trabalhe, que você possa fazer uma prova que caminhe para comprovar, não é, que as reais atribuições daquele grupo não se configuram como de confiança. Então, mesmo dentro de um departamento, você pode ter as pessoas com a mesma função, mas fazendo coisas diferentes. Sem Então, dúvida. é importante localizar quem está fazendo praticamente a mesma função, a mesma coisa, né? As mesmas atividades. Acho que é alguma coisa que a gente pode mapear para que o sindicato possa substituir e fazer que seja mais aconselhável enquanto uma boa estratégia, né? E com chances de vitória, a gente mapear, como a gente vem tentando fazer esse mapeamento, já nesta orientação, de mapear funções iguais dentro de um departamento para poder fazer a substituição e entrar com o processo coletivo. Exatamente. Esse é o melhor caminho, o mais seguro, né? Para se ter um resultado favorável para confirmar que essas funções são de 6 horas. Até o momento em que se resolva do ponto de vista coletivo. Muito rapidamente, porque eu sei que está encerrando, mas o caso da Caixa Econômica, não é? A Caixa retornou agora grande parte das atividades. Ainda há algumas com questionamento, mas grande parte das atividades houve o retorno para a jornada de 6 horas, a partir do quê? A partir exatamente de uma estratégia de questionamento com ingresso de muitas ações individuais que foram constituindo uma jurisprudência, dos sindicatos que foram se organizando, pressionando a Caixa para que ela tomasse uma decisão de trazer de volta determinadas funções para 6 horas. Não é? Porque o TST, na Justiça, a cautela que o sindicato tem é exatamente ter uma decisão negativa que aí vai ser prejudicial para todo mundo que está naquela função. Sem dúvida Por exemplo, os engenheiros, teve uma decisão do TST sobre a jornada dos engenheiros. Teve uma decisão do TST sobre a jornada de engenheiros. Foi negativa para e de advogados. E de advogados. Porque o tribunal passou a entender que eram funções que, pelas peculiaridades, elas não estavam enquadradas na jornada de bancário, porque havia legislação própria para essas atividades. Então, ali realmente foi um risco grande que acabou resultando numa decisão negativa para os no Tribunal trabalhadores. Superior, sem dúvida. Bom, tem uma pergunta aqui, só para a gente encerrar. Por que a função de caixa não é considerada comissão, se possui os requisitos trabalhistas da mesma? Na verdade, acho que tem ainda bem que... Ainda bem, exatamente. Eu ia dizer isso. Olha, os bancos já tentaram, não é? Tanto que tem uma súmula, a famosa súmula 102 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz: Caixa não exerce função de confiança para os termos da lei. Não é? Então, e essa é uma questão muito interessante, nós podemos depois voltar e debater. Quer dizer, o que é a confiança? Os bancos tentam enquadrar a confiança, Giovânia, por incrível que pareça, na questão de acesso a dados sigilosos. Ora, isso qualquer
funcionário de banco. Então, Claro, o sigilo por essa bancário premissa, tá pra todo mundo. exatamente. Então, isso não é o que caracteriza. O escriturário ou né? o técnico bancário tem acesso à conta corrente Evidente. do cliente. Você vai lá pegar um saldo, se o cara tiver lá, ele tem que te Evidente. dar, né? Então, a confiança para a exceção da jornada de 6 horas há de ser aquela que esteja vinculada a poder decisório, não é? Aquilo que está na Talvez estrutura a de pergunta decisão do da Paulo, empresa. doutor Imar, tenha a ver com outra questão, que é o que ele está chamando aqui de comissão, não seja essa função de confiança, e sim, não sei se ele é do Banco do Brasil, porque não está explicando aqui, mas, por exemplo, o PCR, hoje, a promoção de mérito no Banco do Brasil é só para quem tem comissão, né? E o Caixa e o escriturário não estão enquadrados no PCR, estão fora dessa promoção por mérito, que é uma reivindicação que a gente faz, que todos estejam incluídos e tenham direito à promoção por mérito. Então, talvez seja uma outra questão, eu não sei se é isso, também não está explícito aqui, mas nesse caso da jornada, ainda bem que não é cargo de confiança, porque não é mesmo, senão todo mundo ia ter que trabalhar 8. E nesse caso do PCR, está na pauta, é uma luta da campanha desse ano, na mesa específica, para a gente garantir a promoção por mérito para todos os empregados do Banco do Brasil, independente se tem função, se tem comissão ou não. Talvez seja essa a questão colocada aqui, né? Bom, eu queria agradecer a sua participação aqui no Momento Bancário. A gente vai seguir essas orientações, vai fazer essa avaliação, até disponibilizar esse debate que a gente fez aqui, colocar um vídeo, colocar no nosso site, para que as pessoas possam ter acesso, esclarecer muitas dúvidas que a gente vê andando aí nos departamentos, conversando com as pessoas nas agências, né? Tem muitas dúvidas que nós vamos, inclusive, encontrar uma forma de buscar saídas. A principal saída, eu acho que a mais importante delas, passa pela negociação coletiva. Porque aquilo que você lutar e garantir na negociação coletiva vale para todo mundo, né? Nós, por exemplo, ganhamos uma ação aqui, está em primeira instância ainda, garantindo que todas as pessoas que têm comissão, têm função gerencial na Caixa, registrem o ponto, exceto aí, eu acho que o gerente geral das agências, departamentos, mas todos têm que registrar ponto. Agora nós estamos cobrando porque a Caixa está descumprindo, está dizendo que é facultativo. Não é facultativo, aqui na cidade de São Paulo é obrigatório. E se fizer ultrapassar a jornada, tem que pagar hora extra, é obrigatório. Nós estamos cobrando aí na ação, estamos cobrando, já levamos a pauta, no dia da entrega da pauta específica para a Caixa Econômica Federal, nós cobramos que se cumpra esse processo, né, que é de um direito hoje colocado para os trabalhadores, mas que a gente vai tentar negociar para valer para todos os bancários da Caixa no Brasil inteiro. Não pode ser só aqui na cidade de São Paulo, né? Tem que ser no Brasil inteiro. E acho que a negociação coletiva, por muito tempo na nossa história, a gente vê a negociação coletiva, a luta, a organização, a negociação coletiva que garante efetivamente os direitos, que amplia, que garante. Eu acho que a partir daí também esses temas da jornada, do cumprimento da jornada, tem que estar na pauta de negociação, está na pauta de negociação, tanto na geral quanto na específica, e nós vamos continuar lutando pelo cumprimento da jornada. Eu queria te passar para fazer as considerações finais, se tiver alguma observação, orientação que você queira dar para os bancários, fique à vontade. Bom, primeiro agradecer, foi ótimo aqui o nosso bate-papo, estou à disposição para nós fazermos outro, sei que esse é um tema que é inesgotável, né, porque todo mundo tem alguma dúvida sobre ele, mas o que eu concordo inteiramente com o que você está dizendo, de que, na verdade, nessa questão, assim como em outras, mas, sobretudo, na questão da jornada, é a solidariedade, o apoio que tiver no sindicato, é a atuação coletiva, que vai garantir que se mantenha uma jornada reduzida para a categoria bancária. E, portanto, o judiciário, o jurídico, ele é importante dentro de uma estratégia, não é? Mas sozinho ele não resolve nada. Se não houver mobilização, se as pessoas não estiverem interessadas em realmente procurar o sindicato, ajuizar suas ações quando se identifica uma situação como essa, o próprio sindicato também promover, não é, essas ações e essas discussões,
nós vamos perder, nós corremos o risco de perder uma conquista que é de anos e que de muitas gerações, né? Foram muitas gerações que lutaram e continuam lutando para que esse direito permaneça e que se amplie, né? Hoje já se fala em reduzir a jornada de 6 horas, não é? E essa é uma questão importante. Então, as pessoas não podem achar que porque está na lei, ela está tranquila com aquela questão. Não, nós todos os dias temos que dizer, olha, atualizar a legislação, é estar atento para que esse direito permaneça e que nós possamos avançar sobre ele. Muito bem, muito obrigada, doutora Eymar. Bom, agora, para a gente encerrar, eu queria anunciar aqui os ganhadores de uma promoção que o sindicato fez, né, do CineB, e 3 pessoas ganharam aí cada um par de ingressos para assistir ao filme Diário de uma Busca. Aqui, ó, filme, os ingressos para assistir o filme aqui Diário de uma Busca, que está bem cotado, né, de Flávio Castro. Bom, e as pessoas são... Primeiro é a Cátia Oliveira da Silva, que é do Banco Itaúcar, Maurício Ricarte, do Banco do Brasil, e Salomão da Cruz Marques, do Banco Itaúcar, que eram as 3 primeiras pessoas que mandaram e-mail que ganhavam esse par de ingressos. Parabéns a vocês. O sindicato vai entrar em contato para vocês retirarem aqui o par de ingressos. Um bom filme para vocês. E, gente, até a próxima semana. Semana que vem, na segunda e na terça-feira, tem negociação. Dia 7 é feriado. E aí, na quinta-feira, a gente vai ter, mais uma vez, o Momento Bancário em Debate. E nós vamos falar do resultado dessa negociação. Mas é importante que, até lá, vocês entrem em contato com o sindicato, sempre acompanhem o resultado das negociações, sempre leiam a folha bancária, leiam o site do sindicato, mandem as sugestões de vocês, também mandem as denúncias, mandem as críticas. Enfim, vamos ajudar a fazer mais uma campanha salarial vitoriosa, uma campanha salarial forte. Isso só acontece com participação. A gente está dizendo aqui na nossa campanha, bancário não é máquina, bancário é ser humano. O ser humano merece respeito, quer ser valorizado, quer ser reconhecido no seu trabalho, quer ver os seus limites, né? Porque todo ser humano tem limite. Eu digo que as máquinas também têm limite, né? Imagina os seres humanos. Têm limites, não é uma coisa padronizada, né? Todo mundo é igualzinho ao outro. Então, tem que ser respeitado os limites individuais, o ser humano tem que estar colocado em primeiro lugar. E, como a gente diz na campanha, bancário não é máquina. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário em Debate na semana que vem.